Olha só, a família da Ana Clara Benevides, a fã da Taylor Swift, que morreu durante um show no Rio de Janeiro, disse que vai processar a Time for Fun, que é a organizadora dos shows da cantora aqui no Brasil. O advogado dos pais da garota disse em entrevista ao Estadão que vai protocolar uma ação por danos morais contra a empresa. Essa decisão veio, gente, depois do laudo da autópsia mostrar que a Ana Clara morreu por causa do calor no estádio Newton Santos. No dia do show, a sensação térmica era de quase 60 graus. Os advogados dizem que o documento, esse laudo, comprova que os organizadores foram omissos com o bem-estar do público, na linha daquilo que a gente comentou essa semana. E aí, agora isso vai se arrastar na justiça, né? Anos e anos. E lá no Allianz, onde tem muitos shows, depois dessa tragédia com essa jovem, eles começaram a mudar o procedimento. A fila se arrastava 3, 4, 5, 6, 7 quarteirões. O meu escritório fica ali na Avenida Francisco Matarazzo e eles ultrapassavam, e é distante lá do Allianz. Então, depois da tragédia, da morte dessa jovem, aí eles começaram a liberar a entrada mais cedo, o que é muito justo. É desumano você largar uma pessoa no sol. Os fãs, eles montam barracas, ficam ali dias e dias e dias. E quando começa no dia do show, horas antes, é muita desumanidade você deixar lá os fãs esperando ali 10 horas numa fila, num sol, sem nenhum tipo de água, de nada. Então, lamentavelmente, precisou uma jovem morrer para outras casas de espetáculos tomarem atitude. E é uma responsabilidade contratual também. Não houve ali um show gratuito. Mesmo se houvesse, houve um contrato, uma compra de ingresso para assistir um entretenimento, um show. Então, o mínimo das condições para que aquele consumidor daquele espetáculo, entretenimento, tivesse ali para assegurar a integridade física. Não só danos morais, mas eu acredito até uma investigação mais aprofundada em relação a uma possível responsabilização culposa no âmbito criminal, claro, identificando e individualizando, porque a gente está falando em empresa jurídica, deveria sim identificar quem seria o responsável na atuação do controle ali das condições de acesso e permanência do público nesse espetáculo, porque não tem condições, você entra no espetáculo e morre por calor. São 11h41, a gente está de volta aqui pela rede de rádios. Estamos falando sobre a família da fã da Taylor Swift, que morreu no show no Rio de Janeiro e que já a partir desse laudo que confirmou que a causa da morte se deu em função do calor, vai processar a Time for Fun. A gente falou sobre isso, Pepe, mas a minha questão é muito mais sobre o trâmite disso tudo. Vai processar, etc. Isso não vai, óbvio, trazer a menina de volta. Mas abre um precedente, muda alguma coisa em termos práticos, na tua visão, sobre a organização de um evento como esse? Sim, sim. Com certeza, Aros. A família tem todo o direito e tem o dever, mais do que o direito, de processar a produtora do evento, né? Até para que os próximos eventos que sejam feitos em condições semelhantes, como foi feito em Taylor Swift, é bom lembrar que a sensação térmica estava chegando a 55 graus Celsius. Ou seja, é um calor desumano, né? Então ela tem o dever de processar para fazer com que a produtora reveja os seus procedimentos. É um absurdo um calor de 55 graus não ter uma facilidade de acesso à água. Eu vou nem falar da água de graça, hein? Na minha opinião, tinha que dar água de graça para todo mundo. Ou permitir que as pessoas levassem a sua garrafinha de água para um show no calor desse infernal. Mas eu estou indo além, né? Não tinha a disponibilização de água com facilidade para o público em geral. Os vendedores que ficam ali dentro mesmo. Não tinha. O problema era muito maior. A produtora, para você ter uma ideia, Aros, o Engenhão já é uma região muito quente do Rio de Janeiro, né? Porque é uma região afastada do litoral. E eles lacraram toda a estrutura do estádio com tapume para evitar que as pessoas de fora vissem o show. Tem até uma questão higienista aí também envolvida. Imagina o seguinte, aquelas famílias que moravam em volta do Engenhão, que tinha um momento de lazer, que era ver um pedacinho do show, ou ver um pedacinho do público no show, foi impedida de ver por conta do tapume. E esse tapume gerou o quê? Mais calor dentro do Engenhão, porque impediu uma corrente de ar entrasse e refrescasse minimamente aquelas pessoas. Ou seja, quando você analisa a conduta da produtora,
você vê claramente erros atrás de erros, equívocos atrás de equívocos. Então, no meu entendimento, Aros, respondendo a tua pergunta, faz todo sentido a família processar e faz sentido também que a gente analise e tenha procedimentos claros de shows nessa condição. Isso talvez a justiça não fale, a justiça dê um recado, mas o poder público em geral, o poder municipal do Rio de Janeiro, que deu o alvará, não é? O Engenhão, que está sendo gerenciado pelo Clube Regatas do Botafogo, né? Tem que ter procedimentos claros, viáveis, dizendo como que a empresa produtora e o público tem que se comportar em caso dessa forma, para se evitar mais morte, como ocorreu no Rio de Janeiro. Júlia, para fechar esse bloco aqui, a gente entra sempre naquela discussão sobre a fiscalização disso tudo e tudo mais. Porque não basta que mude, o cara diz que mudou, mas a efetiva mudança ali precisa acontecer. A gente tem condição de entender, a gente recebe eventos como esse aos montes nas grandes cidades e etc. Como é que a gente controla esse tipo de coisa para que isso não se repita? Pois é, agora vai iniciar uma discussão longa, né, na Justiça para que seja avaliado se a empresa realmente descumpriu alguma das normas técnicas estabelecidas, né? Porque a empresa também não pode ser responsabilizada pelo altíssimo calor. Então, todo mundo estava sofrendo com calor, o show já estava organizado. A gente precisa também buscar ser justo nas coisas, né? Estamos diante de uma tragédia, uma menina morreu, toda a nossa solidariedade a essa mãe que está sofrendo muito. Agora, existe um contexto climático, né, que atrapalhou uma série de outras ações, trabalhos, enfim, modificou a rotina das pessoas e o show aconteceu. Então, o que tem que ser investigado a empresa descumpriu alguma norma previamente estabelecida? Porque também não tem como a gente ficar aqui fazendo acusações sem um maior critério. Eu acho isso também perigoso, né? Porque quantas milhares de pessoas estavam no show? Será que essa menina também não tinha uma pré-condição que ela, por exemplo, nem deveria estar lá? Então, vamos com calma, entende? Não vamos chegar e criminalizar e condenar as pessoas sem maiores critérios, porque eu acho que o processo judicial será aberto exatamente para isso. Porque às vezes a gente vem já com acusações e com afirmações que lá na frente se mostram inverdades. Então a gente tem que tomar cuidado. Por hora, eu faço aqui mais uma vez um questionamento. O que leva as pessoas a se submeterem a essa humilhação? Porque é humilhação. Você ficar horas debaixo do sol, você ficar dias acampado, sem dormir direito, sem tomar banho, sem comer. Vamos também repensar a autonomia do indivíduo de ter se colocado nesse papel. Entende? Também tem muito isso. Será que isso acontece nos outros países? Será que se diz muito também sobre brasileiros? Será que não está na hora de a gente repensar também o que a gente está entendendo como normal? Qual o papel dos pais também nesse processo todo? Então, terceirizar a responsabilidade de cara, eu não gosto, eu não faço isso. Acho que tem que ter mais critério antes de falar. Eu discordo, Júlia, porque no sentido que nós estamos falando de uma mercancia, do contrato, do pacto sur servanda. Se houve um contrato ali, é necessário sim, pela mercancia, pela lucratividade dessa empresa, assegurar que o produto que vai ser vendido, agregado ao espetáculo, dê condições para o usuário, no caso, os consumidores tenham condições adequadas e não coloquem a sua vida em risco. Vou falar um exemplo. Se um consumidor dentro de uma loja, de um shopping center, ele cai e quebra o pé, quebra o joelho, o estabelecimento, de uma certa forma, pode até sim ser responsabilizado por não ter tido cautela na segurança, na integridade física daquele consumidor, naquele espaço que está sendo comercializado e sendo lucrado. Então, não tem como falarmos de uma simples ausência de responsabilidade
principalmente porque estamos falando num contrato em que havia produtos agregados no show. Mesmo que se estivéssemos falando em poderes públicos, se estivéssemos numa praça pública e o Estado ou o município promovendo um show de entretenimento, haveria responsabilidade, no caso, objetiva do Estado. Aí, é claro, vai ficar no encargo do Poder Judiciário a deliberação e o limite de qual será a responsabilidade. E aí é uma ressalva que eu faço, sem prejuízo de que investigações também possam apontar um ato que seja, no caso, culposo no âmbito da responsabilização criminal por negligência, imperícia ou imprudência. Não tem como falarmos que num capitalismo alguém compra um produto e a responsabilidade é daquele que compra. Então eu discordo de você nesse sentido, Júlio. Fala, Pepe, para fechar. Não, assim, não dá para passar pano para empresário, não. Não é nem para a empresa que produziu o show. 55 graus no Rio de Janeiro é uma temperatura desumana. Ela tinha que se preparar, sim, para minimizar os impactos do calor do público. Não dá para você falar que não, tem que ver os aspectos técnicos, que se seguiu ou não. Naquele momento do Rio de Janeiro, não existia nenhum tipo de normatização técnica que previa um calor de 55 graus. Ou seja, a empresa tinha que criar medidas para minimizar o impacto. A menina morreu, pelo laudo, por conta do calor excessivo. Dilatou às vezes. Caríssimo, né? Ou seja, a empresa poderia adiar o show, poderia cancelar o show, poderia fazer tantos expedientes que ela teria o poder de fazer, e ela não fez. Ou seja, é o problema mesmo.